Se você pode cantar, cante já, o instrumento tocar. É louvar, falar de Cristo a alguém, é amar, é amar. Mesmo que eu tenha talvez tantos dons, que eu fale línguas, não posso segurar. Seu amor me falta para com meu irmão. Eu sei que nada serei, pois o amor tudo sofre e crê. Tudo espera e tudo suporta e jamais morrerá, pois é Cristo amor e o nosso Deus amor. A caridade é um dom, ó se você pode cantar, cante já, o instrumento tocar. É louvar, falar de Cristo a alguém, é amar, caridade é um dom. Ó se você pode cantar, cante já, o instrumento tocar. É louvar, falar de Cristo a alguém, é amar, é amar, é amar. Amém. Som. Muito bem. Vendo? Vieram preparados. Não tinha força e eles já cantaram. Louvado seja Deus, viu? Pelo grupo de vocês, que Deus continue abençoando esse grupo. Vocês, no próximo sábado, tem um evento aqui na igreja. Alguém se recorda? Dia 4? Santa Convocação. Santa Convocação. Cleo está atenta. Todos vocês que são membros dessa igreja, vocês que estão aqui nos convidando, nos estão nos visitando hoje, está vendo que nós estamos passando por uma reforma. Então a igreja, todos os membros aqui estão convidados para o próximo sábado, às 4 horas da tarde. Nós, juntamente com o pastor, toda a comissão, todos os membros da igreja, nós vamos nos reunir, que nós vamos ter algumas orientações sobre as reformas que nós estamos fazendo aqui. Então é importante que você esteja no próximo sábado às 4 horas da tarde, estejam presentes.
Agora nós vamos continuar nosso momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós vamos cantar o hino Fé à Vitória. Ao som do CD nos colocamos de pé. Soldados de Jesus, Senhor, cristãos ao despertar, da noite já as trevas vêm, depressa batalhar, e contra o inimigo mal sair a combater. A nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer. Fé à vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé à vitória, ao mundo irá vencer. Sobre a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé venceram Satanás. A nossa fé vitória é, e a todos traz a paz. Fé à vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé à vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um novo nome há de ter, perdão receberá. Assim bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos no poder que vem do Salvador. Fé à vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé à vitória, ao mundo irá vencer. Amém? Amém. Eu convido aqueles que puderem se ajoelhar. Vamos elevar aos nossos corações uma oração ao nosso Deus agora. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Santo, Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia, Senhor, um dia com vida. Obrigado porque o Senhor nos deu essa graça de acordarmos, de termos saúde, de ter esse sol maravilhoso, radiante. Nós estamos felizes, Senhor, porque de uma maneira tão especial o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pedimos que o seu santo e bom Espírito venha se fazer presente em nosso meio, venha falar aos nossos corações através do louvor e através das tuas palavras, Senhor. Pai querido, queremos lhe pedir uma bênção especial a cada filho, a cada adorador que está aqui nesta manhã, Senhor. O Senhor sabe os anseios, o Senhor sabe as necessidades de cada um de nós, por isso queremos colocar em tuas mãos, Senhor, e sabemos que o Senhor fará o melhor para cada um de nós. De uma maneira especial, Senhor, pedimos pelo povo venezuelano, Senhor. São milhares e milhares de famílias que estão enlutadas, que estão sofrendo. Pedimos, ó Deus, que o seu santo e bom Espírito venha confortar o coração de cada um deles, Senhor. Venha fortalecer, venha trazer um recomeço para cada um deles, Senhor. Pedimos, ó Deus, tenha misericórdia dessa nação, desse povo, Senhor. Pedimos também pelo mensageiro dessa manhã, o Tiago.
que o seu Santo Espírito possa falar ao coração através dele, e que essa mensagem, ó Deus, ela venha fazer transformação em nossas vidas, Senhor. Que nós estejamos com o nosso coração, com nossos ouvidos atentos para a sua mensagem nessa manhã. Perdoa o nosso pecado, as nossas falhas. Nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou chamar. O Tiago já veio aqui uma vez, né, Tiago? Tiago é o mensageiro dessa manhã que vai trazer a mensagem para nós. Que Deus te use nessa manhã. Mais uma vez, feliz sábado, igreja amada. Quem está verdadeiramente grato a Deus e feliz por estar aqui, diga um amém bem forte. Amém! Deus seja louvado. Estava ali um pouco inquieto, orando a Deus o tempo todo, falando para Jesus assim: Senhor, o Senhor mandou eu lá pregar, e o Senhor sabe que geralmente eu prego usando PowerPoint, usando textos para ajudar tanto a mim como a congregação a compreender melhor os temas, e aí a energia acabou. E eu falei: Senhor, eu cheguei a pensar em trocar a mensagem de última hora, para ser até um pouco mais resumida por causa da falta de energia, mas eu falei assim para Jesus: não, eu vou continuar com essa mensagem, eu não vou mudá-la. Foi a mensagem que o Senhor mandou pregar, eu senti no coração desde o começo da semana passada, de trazer essa mensagem. Vai ser a segunda vez que eu prego essa mensagem na igreja, não aqui, em outra igreja. E eu tenho certeza que ela vai falar comigo e com você nesta manhã também. Eu peço humildemente para que você possa não deixar que nada venha desviar a sua atenção do que nós vamos falar aqui. Com certeza, todas as vezes que a mensagem de Deus é pregada, ela é uma mensagem muito importante para nós. Mas nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Você vai lá na história do jovem rico, a partir do versículo 17. A Tiffany, ela falou uma coisinha legal aqui, quando ela falou aqui na frente. Eu falei: não é possível, acho que um anjo do Senhor falou para ela o título da mensagem de hoje, porque ela falou bem assim, que amar é obedecer. Ela falou exatamente isso. E o tema da mensagem é amar, é obedecer. E o pastor orando aqui, ele falou que nós estamos num conflito entre o bem e o mal. Orou sobre isso, comentou sobre isso. E nós vamos meditar na história do jovem rico. Porém, dentro dessa mensagem, nós vamos usar dois materiais do Espírito de profecia. Então, um vai ser ali o desejar todas as nações. Tem o texto de um lado, e ali no capítulo 57 do livro, que se chama Uma Coisa Te Falta, que é justamente Ellen White comentando sobre a história do jovem rico, e o outro é o grande conflito, em 2 capítulos do livro, que seria um deles Armadilhas que Satanás, e o outro é o pior inimigo do homem e como vencer. Eu não estou vendo ali no texto. Desculpa, agora sim não. Agora sim, passei mais um slide. Então a mensagem vai estar dentro desses 2 livros. Se você quiser, eu acho até interessante que você pegue um pendrive, que você peça para o pessoal do som da igreja, para o Moisés. Moisés é meu amigo lá da Paulistana, eu sou comportor, trabalho com o pastor Tiago, inclusive a sogra, eu sou do pastor Tiago, está aqui na igreja mais uma vez. Eu vim aqui uma vez anteriormente pregar a palavra, não faz muito tempo. E o Moisés me convidou novamente. Eu agradeço muito primeiramente a Deus e ao nosso querido irmão pela oportunidade. E pegue essa mensagem, coloque no pendrive, leve para a tua casa, estude na tua casa, leia os textos. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Feche os seus olhos, vamos pedir ao Espírito Santo a direção.
Senhor Jesus, o Senhor sabe que lá atrás, quando ainda jovem, o Senhor muitas vezes pediu para que eu pregasse o Evangelho na igreja, ali no Jardim Helena Maria, e muitas vezes eu disse não, porque eu me sentia uma pessoa muito incapaz e completamente sem a menor condição de estar aqui na frente, pois eu sou pecador. Mas eu também compreendi com o passar do tempo de que o Senhor quer usar nós, mesmo sendo falhos e pecadores. Eu quero pedir a Ti que o Teu Espírito Santo repouse sobre cada ser que está aqui nesta manhã. Que nada, nenhum tipo de questão atrapalhe a compreensão e a absorção desta mensagem por parte de cada um dos Teus membros. Que nosso Espírito se conecte com o Teu Espírito, Senhor. Em Teu nome eu peço, hoje e sempre. Amém. Marcos 17 vem falando da história do jovem rico. Você também encontra em Mateus 19 e também em Lucas 18. Cada um, ele vai colocar ali a história de uma perspectiva um pouco diferente, mas se complementando. Mas no Evangelho de Marcos é interessante porque ele fala de maneira mais simples, um pouco mais fácil de entender, com algumas questões que são cruciais para nós compreendermos essa mensagem. Então eu leio aqui na minha versão Almeida, revista e atualizada. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Para um pouquinho aqui. Antes disso, o que aconteceu? Jesus havia abençoado quem? As criancinhas. E esse jovem rico, ele havia observado como Jesus abençoou aquelas crianças. E ele sentiu o desejo no coração de ser abençoado, assim como aquelas crianças. E Jesus, ele começou a seguir o seu caminho, e ele fez o quê? Ele correu até Jesus. E ele correu até Jesus, e ele fez o quê? Ele se ajoelhou diante de Cristo. E chamou Jesus do quê? De bom mestre. E ele faz uma pergunta, que eu acho que essa pergunta aqui deve ser uma pergunta diária, para mim e para você. Todo santo dia, eu e você, antes de dormirmos, e quando acordarmos, devemos perguntar para Cristo: o que eu devo fazer de bom para que eu possa herdar a vida eterna? Quando você estudar o grande conflito de maneira completa, de ponta a ponta, eu insisto para que você leia este livro, porque eu sou adventista há 42 anos, e a minha mãe não foi uma mãe que pegava no meu pé para estudar, nem tanto a Bíblia, nem muito menos o Espírito de Profecia. Mas ao estar já um pouco adulto, eu consegui ler esse livro pela primeira vez, após já ser comportor evangelista, e quando eu me deparei com as mensagens desse livro, Ellen White deixa claro para nós que Satanás, quando você está vivendo a sua vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem se importar muito com a sua vida eterna, ele não está nem um pouquinho preocupado, ele não vem te atentar, ele manda os anjos dele. Porém, quando uma alma pergunta a si mesma: o que é necessário fazer para que eu possa alcançar a salvação? Ellen White diz que ele se posta ao lado desta pessoa, ele se posta ao lado dela para fazer de tudo para que essa pessoa não consiga alcançar essa vida eterna. Para vocês terem ideia do quanto isso é importante e o quanto isso é sagrado para nós que estamos aqui hoje na qualidade de filhos de Deus, buscando o quê? Alcançar a vida eterna. Creio que o objetivo de todo mundo que está aqui hoje é esse. Nós deixamos a nossa casa, deixamos o conforto do nosso lar. Estava bastante frio de manhã, a gente estava cheio de roupa, começou a esquentar. Hoje eu estou aqui transpirando, aqui o cabelo está até bagunçado, não reparem nisso, tá? Mas está esquentando. Mas eu tenho certeza que o seu objetivo aqui é o quê? Alcançar a sua vida eterna. Que você não deixe que nada tire esse seu objetivo, esse seu foco. Porque vir aqui na igreja, entregar dízimo e oferta, toda aquela cerimônia, toda aquela religiosidade, né? A melhor roupa, o melhor cabelo, né? Falar bonito, cantar de maneira maravilhosa, trazer uma mensagem maravilhosa, né? Não vai adiantar de nada se nós não estivermos conectados com o coração com Cristo. É verdade, não é? Continuando o texto. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. E ele disse: sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Repara numa coisa, Jesus mencionou que parte da lei? Os 4 primeiros são adoração a quem? A Deus. Os outros 6 são amor ao próximo. Jesus mencionou quais mandamentos para ele? Somente os do amor ao próximo. Presta bem atenção. E aí então, ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde quando?
a minha juventude. Mas é estranho, porque ele está dizendo que é o jovem rico. Ele era jovem, não era? Mas desde muito pequeno, ele vem acreditando que observava esses mandamentos. E então, no verso 20, verso 21, Jesus, olha o que Marcos menciona aqui, que nem o outro evangelho menciona. Marcos menciona assim, e Jesus, na minha tradução diz, fitando-o. Em seguida ele fala o quê? O amou. Jesus olhou para ele de maneira diferente, de maneira especial. E naquele momento Cristo, ele ansiou por algo muito maior, através dessa mensagem que Cristo queria passar para ele. Então Cristo amou, fitou, olhou ele com amor e carinho e disse para ele, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Ponto, vírgula. Então, quando você vai no livro de Lucas vai estar dizendo assim, depois. Então primeiro ele tinha que fazer uma coisa, para que depois ele pudesse seguir a Jesus. E Jesus então ele diz assim, então vem e segue. Jesus fez o convite que ele faz para mim e para você nesta manhã, para que nós o sigamos como nosso primeiro e único exemplo, para que verdadeiramente alcancemos a nossa vitória final, que é a nossa vida eterna. Verso 22, ele porém contrariado com esta palavra, retirou-se o quê? Triste. Por que ele retirou triste? Porque ele era dono de muitas propriedades. Agora nós vamos entrar aqui em alguns comentários que Ellen White nos ajuda a compreender essa mensagem. Eu vou ler aqui no meu iPad, porque fica um pouco complicado de eu ficar lendo lá em cima, mas você acompanha aqui na tela, por favor. Está dizendo que ali é possível de fato obedecer sem amar. Porém, é definitivamente impossível amar sem obedecer. Como eu disse antes de cantarmos a música Caridade é um Dom, eu aprendi durante um tempo que eu venho estudando o comportamento humano, e da outra vez eu comentei aqui na igreja que eu sou comportor evangelista, e eu trabalho com empresas, eu aplico palestras nas empresas, e depois da palestra eu levo cursos para os colaboradores das empresas, junto com o nosso material didático e também o material de espírito de profecia. E eu comento com as pessoas que amar não é sentimento. A gente acha que amar é só quando as coisas estão legais, quando estão fáceis. Amar é escolha, é uma decisão nos amar. Cristo tomou uma decisão de ir lá no céu, deixar o seu trono de glória, descer aqui e se humilhar em semelhança de carne pecaminosa para dar a vida para mim e para você. Ele teve uma escolha. Ele nos amou estando no mundo. João fala que ele nos amou até o fim. Nos amou até o fim. Amar é obedecer. Se nós não definitivamente compreendermos o que significa obedecer ao que Deus pede para mim e para você, nós não estamos amando a Deus da maneira correta, a fim de que alcancemos a nossa salvação. No livro de Lucas, ele vai dizer que esse jovem era um jovem de posição. E Ellen White comenta aqui, o jovem que fez essa pergunta era príncipe. Ele tinha grandes haveres e ocupava a posição de responsabilidade. Vira que o amor que Cristo manifestara para com as crianças que lhe foram levadas, viu quão ternamente as recebera e tomara nos braços. E o coração encheu-se de amor para com o Salvador. O que ele sentiu, irmãos, quando ele viu aquilo? Sentiu o desejo de ser o quê? Discípulo de Cristo. Quando ele viu o comportamento de Cristo ao tratar as crianças, ele sentiu algo incrível. Ele falou, quero ser discípulo desse homem. Alguma coisa Jesus fez ali, através da ação dele para com as crianças. Os discípulos estavam impedindo as crianças de chegar até Cristo, mas Cristo falou, não peça, deixa elas vir, porque o reino do céu são delas. Quantas vezes nós mesmos maltratamos às vezes nossos filhos, ou maltratamos as crianças, ou não cuidamos dos nossos filhos, não cuidamos das crianças como deveria cuidar, não demonstramos amor por elas. E eu estou sendo um espelho para o meu filho que está ali, estou sendo um espelho para a minha filha que está ali. E que tipo de exemplo eu estou sendo para as crianças, por onde eu passo, na igreja, por onde eu vou? Fica aí uma lição para você também meditarmos. Tão profundamente movido foi, que ao seguir Cristo seu caminho, ele correu após ele. E ajoelhando-se aos pés, dirigiu com sinceridade e fervor a pergunta tão importante para a sua alma e a de toda a criatura humana: o Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus então responde: por que me chamas bom? Disse Jesus. Ninguém é bom senão que é Deus. Jesus desejava provar a sinceridade do coração daquele príncipe.
e verificar em que sentido ele considerava Jesus bom, compreenderia ele que aquele a quem falava era o Filho de Deus? Qual é o verdadeiro sentimento do coração dele? Por isso Jesus fez essa pergunta para ele: por que você me chama de bom? Bom só é um que é Deus. Será que verdadeiramente ele compreendia que Cristo era o representante de Deus na terra, o verdadeiro Filho de Deus, o Deus encarnado? Será que era isso que ele queria dizer? Cristo, então, ao perguntar para ele que bom só era Deus, fez ele refletir nessa questão, se ele considerava Cristo verdadeiramente o seu Salvador. Esse príncipe tinha em alta conta a sua própria justiça. Não pensava, na verdade, que faltasse em qualquer coisa. Contudo, não estava de todo satisfeito. Sentia a falta de algo que ele não possuía. Não poderia Jesus abençoá-lo, assim como fizera as criancinhas, e satisfazer-lhe a necessidade da alma? Então aqui a gente percebe que ele sentia algo que faltava. Ele era muito rico, ele tinha tudo o que nós podemos imaginar que uma pessoa hoje rica, na nossa época, ele pode conquistar. Mas eu, durante os meus 10 anos que eu trabalhei como policial militar, uma das pessoas que eu pude trabalhar fazendo a segurança foi o Rogério Ceni, aquele ex-goleiro do São Paulo. Eu não vou perguntar se tem São Paulino aqui, porque a ideia não é essa. Que Jesus tire do nosso coração essas idolatrias. Mas, na casa do Rogério, era uma casa pequenininha, tinha só 14 banheiros na casa dele. Ouviram bem? 14 banheiros. Eu não sei que tanta gente poderia ter dor de barriga ao mesmo tempo, né, César? Para ter 14 banheiros lá. Mas era uma casa muito grande. Os carros que ele tem, o estilo de vida que ele tem, com certeza é um estilo de vida que pode fazer eu e você pensar assim: não precisa de mais nada. Mas ele precisava de uma coisa. Ele queria uma coisa que ele viu em quem? Unicamente em quem? Em Jesus. Ele era um dos principais ali dos judeus. Ele tinha uma posição importante também ali na sinagoga, de grande responsabilidade. Porém, ele tinha em conta a sua própria o quê? Justiça. Era isso que tinha no coração dele. Mas ele queria que Jesus preenchesse o coração dele. E em resposta a essa pergunta, Jesus disse que a obediência aos mandamentos de Deus era necessária se ele queria obter a vida eterna. E citou vários dos mandamentos que mostram os deveres do homem para com o seu semelhante. Cristo contemplou o moço como ler-lhe a vida e a sondar-lhe o seu caráter. Amou-o e ansiou dar-lhe aquela paz, graça e alegria que lhe haviam de mudar essencialmente o seu quê? Caráter. Jesus disse: falta de uma coisa. Disse: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Irmãos, quando você lê o Espírito de Profecia, os livros de Ellen White, quando diz respeito à questão da nossa salvação, deixa muito claro para nós, irmãos, que o nosso caráter, como verdadeiros cristãos, ele vai ser transformado quando? Agora. É neste momento em que estamos vivendo que o meu caráter como cristão deve ser transformado. E aí quando Cristo voltar, eu vou olhar para Ele, e aí o meu corpo corruptível, porque nós somos pecadores, porque como eu falei, nós não temos amor, nós somos corruptos, nosso pensamento é um pensamento de maldade o tempo todo, nós somos ruins de verdade, irmãos. A Isaías fala que as nossas boas obras são comparadas com o quê? Com trapos da imundícia. Alguém sabe o que significa aí, pela Bíblia, trapos da imundícia? Era aquele pano que as mulheres usavam no lugar, porque naquela época não existia absorvente. Então era aquele trapo da imundícia, era aquele pano, que quando a mulher estava no seu fluxo sanguíneo, usava aquele pano depois era feito o que com ele, irmãos? Para que você usa um absorvente depois que você, mulher, tirou ele? Dá para usar para alguma coisa? Dá, Denise? Não dá para usar nada, para nada. Ou seja, minha obra boa, minha boa obra, eu como ser humano, você como ser humano, ela serve para quê? Perante Deus? Absolutamente nada. A nossa boa obra aqui, ela vai servir para uma única coisa: para que as pessoas olhem para mim e para você e falem assim: esse irmão tem algo diferente, essa irmã tem um negócio diferente nela. Eu vou perguntar o que é que tem de diferente nela, porque eu também quero esse negócio. E esse caráter era o que Jesus queria transformar no jovem rico. Mas o caráter dele estava sendo amoldado e transformado para o lado do quê? Da ganância, do mal. Ele tinha no coração dele um apego a tudo aquilo que ele tinha. Irmãos, e é muito fácil olhar para a minha vida e falar: pô, se compara com que eu sou pobre. Irmãos, um simples celular, um simples aparelho celular que você tem em casa,
E não só, você pode ter 2, 3, 4, porque aqui além do celular tem aqui mais um para estudar, para trabalhar, inclusive eu apresento as palestras para os empresários com essa ferramenta. Não importa, irmão, qualquer coisa que está tirando a minha conexão com Deus, a minha espiritualidade, o meu tempo de comunhão com Deus, e moldando o meu caráter para o lado errado, já está sendo aquilo que era a mesma coisa que o jovem rico tinha. Não precisa ser rico, basta ter alguma coisa que está tirando você do céu. Então Cristo, ele contemplou ele e ele queria transformar o caráter dele. Ele falou: falta uma coisa, vai e vende tudo o que você tem e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e depois vem e me segue. Cristo, ele foi atraído para esse jovem. Olha aqui, como que é forte isso aqui, irmãos. Não foi o jovem que foi atraído para Jesus, Cristo foi atraído para esse jovem. Consegue entender o que quer dizer isso aqui? Cristo estava ali, abençoou as crianças e propositalmente Jesus passou por ele e seguiu o seu caminho como se eu não tivesse enxergado ele, porque ele sabia que ele ia fazer o que? Ele ia atrás dele. Irmãos, Cristo era Deus ou não era? Cristo era Deus ou não era? Cristo também era onisciente ou não era? Cristo, ele de maneira alguma usou a onisciência dele em favor dele mesmo. Isso ele não fez, mas em favor do próximo ele fazia o tempo todo. Quando Cristo foi curar a filha lá de 12 anos que estava à morte, e aí aquela mulher do fluxo sanguíneo havia 12 anos foi até Cristo, Cristo foi e fez aquele trajeto para ir abençoar aquela menina de 12 anos, propositalmente, porque ele sabia que tinha uma mulher que sofria há 12 anos, e Cristo então fez aquele trajeto para quê? Para alcançar e encontrar quem? Aquela mulher. Cristo era onisciente, ele sabia. A Bíblia nos deixa muito claro isso. Então Cristo foi atraído para esse jovem, sabia ser ele o que? Sincero em sua declaração. E para ele, para o jovem, ele era sincero, ele guardava os mandamentos na perspectiva dele, não de Deus. E aqui está escrito assim, ele diz: tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. O Redentor almejou criar nele aquele discernimento que o habilitaria a ver a necessidade da devoção da alma e da bondade cristã. Anelou ver-lhe um coração humilde e contrito, consciente do supremo amor a ser dedicado a Deus. E olha que lindo, irmãos. E ocultando a própria deficiência, na onde? Na perfeição de Cristo. Cristo nos convida hoje a ocultarmos a nossa deficiência, qual seja ela, na perfeição de quem? Do nosso Cristo. Irmãos, é só por Cristo, é só Ele. Nós não temos condição nenhuma, por qualquer esforço nosso, de alcançar a salvação. Não importa o que eu fiz lá atrás, se a partir de hoje, eu com 42 anos, começar a ser fiel no dízimo e na oferta, não faltar nenhum culto na igreja, não cometer nenhum tipo de pecado mais, eu continuarei sendo pecador ou não? Continuarei. A diferença é viver constantemente em pecado por escolha. Essa é uma grande diferença. Jesus viu nesse príncipe exatamente o auxílio de que necessitava, caso se viesse a tornar seu cooperador na obra da salvação. Se se colocasse sob a direção de Cristo, seria uma força para o que, irmãos? Para o bem. Jesus, ele olha para mim e para você aqui nesta manhã hoje. Ele olha para mim e para você, ele fita os olhos a mim e a você, e ele ama a mim e ama você. E ele acredita, e Cristo, ele vê exatamente o auxílio de que ele necessita para alcançar os outros filhos dele que estão perdidos aí fora. Irmãos, na minha palestra de comportagem, eu começo fazendo uma brincadeira com a galera e pergunto assim: quem aqui de verdade se considera filho de Deus? Levanta a sua mão. E ali na empresa tem pessoas que não levantam a mão. Vira e mexe acontece de uma ou duas pessoas dentro de uma empresa não levantar a mão, não acreditar em Deus, não acreditar que é filho de Deus. Se não acredita nem em Deus, César, vai acreditar quem é Jesus? Vai pensar o que de Jesus? Eu conheço um monte de gente que fala assim: não, em Deus eu acredito, mas Jesus para mim é um profeta que passou como se fosse Maomé, como se fosse Madre Teresa de Calcutá. Para mim Jesus não é Salvador, Jesus não é. Sabe o que é engraçado? E essa pergunta para você: lê a Bíblia? E ela fala o quê? Eu leio. Irmãos, quem que está no centro da Bíblia? Jesus. Se eu e você, nós não nos conectarmos com Cristo de verdade, não escolhermos de que lado nós estamos, para que nós, em todos os nossos afazeres da vida,
nós pararmos um pouquinho para falar para uma pessoa do nosso lado que Jesus ama, que Jesus quer salvar ela e quer trazer para ela refrigério para a alma dela, descanso para a alma dela, nós não estamos fazendo nada que presta na vida, estamos perdendo o nosso tempo. Todos nós que estamos aqui somos chamados a ser o que? Missionários. Mas irmãos, como é que eu estou aqui na igreja buscando o Senhor, cantando, buscando, estudando a palavra, talvez até pregando, e eu saio daqui, as pessoas olham para mim e elas acabam vendo Satanás ao invés de ver a Cristo? Misericórdia. Se ele se colocasse à disposição sob a direção de Cristo, ele seria uma obra de salvação, seria uma força para o bem. O príncipe poderia de maneira notável haver representado o Salvador, pois ele era o que, irmãos? Dotado de qualidades que, uma vez unido a Jesus, habilitariam a tornar-se o que? Uma força o que? Divina entre os homens. E é o que ele quer fazer comigo e com você nessa manhã. Ele quer que através dos nossos dons e talentos que ele nos deu, unido a Cristo, nos tornemos uma força divina para alcançar as pessoas para o reino de Deus. Irmãos, ninguém aqui vai subir para o céu sozinho. Se subirmos, não vai ser sozinho. Nós temos que desejar levar as pessoas que estão ao nosso lado, à nossa volta, também para morar com Jesus. Cristo, lendo-lhe o caráter, o amor. Cristo olhou para dentro daquele homem, ele olhou lá no profundo da alma dele e sabia os defeitos de caráter que ele tinha. E mesmo assim, Cristo fez o que? Ele o amou. Isso quer dizer que ele nos ama do jeito que nós exatamente somos. Não é esperar tornar perfeito para nos conectar com Cristo. Pelo contrário, ele é a perfeição. Então ele fala para mim e para você: se conecte comigo, que aí eu vou tornar você perfeito. Aí eu vou te apresentar como uma herança através do meu sacrifício vivo, porque você escolheu me amar, escolheu andar comigo, escolheu guardar os mandamentos que eu pedi para você guardar. E aqui diz que no coração do moço estava desabrochando o amor para com Cristo, pois o amor suscita amor. Amor suscita amor. Que lição nós tiramos daqui? Como é difícil lidarmos com o ser humano. É fácil, irmãos? É fácil conviver? Meu irmão, é uma dificuldade terrível a gente conseguir se amar, quem dera amar o nosso próximo. Como é fácil eu apontar os defeitos do outro e esquecer dos meus defeitos. Estamos numa campanha de comportagem ali na região do Cambuci. Estamos ali trabalhando para o Senhor naquela região, nas empresas ali, e tem sido uma bênção. Mas irmãos, antes de eu chegar na casa daquela campanha, uma pessoa instruída ali, como líder ali do grupo, ela foi completamente usada por Satanás para impedir que eu chegasse naquela campanha para trabalhar para o Senhor. E o primeiro sentimento que eu tive foi: eu não vou para aquele lugar, eu vou ficar por aqui mesmo, daqui eu vou trabalhar. E ao mesmo tempo eu orei para Deus e falei: Senhor, se o Senhor quer me usar lá, então o Senhor me leva lá. E eu fui mesmo contrariado, e eu dormi à noite, de segunda para terça-feira comecei ali o trabalho, a campanha já havia começado fazia alguns dias, eu não consegui estar desde o começo, mas no primeiro dia que eu saí para trabalhar naquela região, meus irmãos, em 2 lugares que eu apresentei o projeto, de imediato as pessoas abriram as portas, e já agendei ali para Deus, ali 3 eventos, para poder levar a palestra, levar o evangelho do Senhor para aquelas pessoas. Aí eu pergunto para você, o líder, que não queria que eu participasse daquela campanha, ele parabenizou, como ele sempre costuma fazer, ele louvou a Deus, ele comentou no grupo: Deus seja louvado pela oportunidade da palestra. Não, meus irmãos, ele fechou o coração. Meus irmãos, para de ficar se espelhando em pessoas dentro da igreja, para de ficar se espelhando em pastor, para de ficar se espelhando em líder, porque irmãos, nós somos o que? Pecadores. A si mesmo se purifica aquele que busca essa esperança. 1 João fala isso, a si mesmo se purifica. Não é o César que vai me purificar, não é eu que vou purificar o meu amigo Gilson, ou a minha noiva, ou os meus filhos. Eles vão se mesmo se purificar para alcançar o céu, e eu vou me purificar. Mas nós temos que vigiar, irmãos, olhar mais para dentro de nós e menos para os outros, porque se nós ficarmos olhando para os outros, achando que os outros são espelho, para chegar no céu nós vamos nos decepcionar. Vamos ou não vamos? Nós vamos. Irmãos, ninguém é flor de xixeira, costumo dizer, né? Nós temos que buscar sermos o quê? Termos o amor de Cristo, porque o amor suscita amor. Amor suscita amor. A única forma de alcançar a pessoa junto comigo para ir para o céu é amando, respeitando as pessoas, independentemente dos defeitos de caráter que ela tem, porque eu também tenho. Eu também tenho. Cristo, então, aqui anelou vê-lo como o quê? Como obreiro seu. Ansiou torná-lo semelhante a si
próprio. Irmãos, olha como Cristo amou esse jovem rico. Olha como Cristo olhou para esse jovem. E como Cristo fez de tudo. Irmãos, Ellen White fala que Cristo ele fez de tudo o que ele poderia fazer naquele momento para fazer com que ele deixasse tudo que estava no coração dele e passasse a seguir Jesus. Jesus fez de tudo. Irmãos, começa a pensar comigo. O próprio Deus encarnado olhou para ele e falou assim: ó, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois você vem em mim e me segue. Será que eu e você hoje, Jesus aparecesse ali naquela porta e falasse para você assim: eu sei o teu pecado, eu sei o pecado do Thiago, eu sei o pecado do Arthur, da Ana Clara, eu sei que está te atrapalhando a comunhão comigo, mas deixa esse negócio aí, deixa, depois você vem e me segue. O que será, irmãos, que nós não iríamos deixar para seguir Jesus? Ou o que será que nós estamos prontos a fazer naquele momento e deixar para trás e seguir as pegadas de Cristo? O que será que eu e você estamos prontos a fazer? Cristo diz que ansiava torná-lo semelhante a si próprio, um espelho em que se refletisse a semelhança de quem? Divina. Anelou desenvolver-lhe a excelência do caráter e santificá-lo para o quê? O serviço do mestre. Houvesse esse príncipe se entregado então a Cristo, e se teria crescido na atmosfera de sua presença, houvesse feito essa escolha, e quão diferente teria sido o seu futuro. Falta de uma coisa, disse Jesus: se queres ser perfeito, Cristo leu no coração do príncipe, uma só coisa lhe faltava, mas essa era um princípio vital, carecia do amor de Deus na alma. Essa falta, a menos que fosse suprida, demonstrar-se-ia para ele o que, irmãos? Fatal para ele, fatal. Toda a sua natureza ia o que? Se corromper. Com a condescendência, fortalecer-se o que? O egoísmo. Ele não estava o de todo corrompido, ainda tinha ali um resquício ainda para que Cristo salvasse. Ele não estava totalmente perdido. Antes dele dizer não para Cristo, ele não estava. Porém, para que recebesse o amor de Deus, deveria ser subjugado seu supremo amor do seu próprio quê? Seu próprio eu. Quão difícil é, meu irmão e minha irmã, nós esvaziarmos o nosso coração de tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que nos prende aqui a esse mundo cheio de maldade, cheio de pecado. Estamos vendo aí o que está acontecendo na Venezuela, quantas vidas ali foram destruídas por causa de um terremoto. Nós estamos orando por aqueles irmãos. E se fosse comigo, com você aqui no Brasil, nós acordarmos de manhã e não termos mais nada, nem casa, nem bens, nem carro, nem celular, nem absolutamente nada, só destruição, e talvez o que sobraria seria apenas a minha vida e a sua vida. E Deus tem aqui até aqui nos conservado em paz e segurança. Cristo submeteu esse homem a uma prova, chamou a escolher entre o tesouro celestial e a mundana grandeza. Era-lhe assegurado o tesouro celeste, caso seguisse a Cristo. Devia, porém, render o próprio eu, entregar a vontade à direção de Cristo. A própria santidade de Deus foi-lhe oferecida. Tinha o privilégio de tornar-se filho de Deus e cordeiro de Cristo no tesouro celestial, mas devia tomar a cruz e seguir o Salvador na avenida da abnegação. As palavras de Jesus ao príncipe representavam em verdade um convite. O convite: escolhei hoje a quem servais. Conhecemos o texto muito bem. Da outra vez que eu preguei aqui, não sei se alguém lembra, eu preguei sobre o grande conflito, todinho, a mensagem foi sobre o grande conflito. E a sogra do pastor Thiago, ela falou assim, ela não está me reconhecendo muito, ela falou: é verdade, você esteve aqui, mas está um pouco diferente, né? Você estava de barba. Eu falei: não, eu estava de barba, só que a barba estava de outro jeito, irmão. Estava de outro jeito, por isso que você misturou uma barba mesmo, só que está mais branca agora, tá? E eu preguei aqui, irmãos, e eu coloco mais uma vez esse texto porque essas coisas, irmãos, quando eu estudei, elas me assustaram. Elas me assustaram porque nós, como adventistas, como cristãos,
que dizemos, muitas vezes nós nem sequer conhecemos quem é verdadeiramente o nosso inimigo e ficamos lutando uns contra os outros. Ficamos lutando ser humano contra ser humano. É briga na comissão, é briga por liderança, é um querendo ter mais razão que o outro, é um querendo falar mais alto que o outro, e aí começam as brigas, começam os problemas, e o inimigo de Deus fazendo o quê? Só batendo palma. Falando, tá aí, eu só coloquei ali, ó, acendi um fósforo e eles tacaram fogo na floresta. É assim ou não é, irmãos? E o que está escrito no grande conflito? Satanás está continuamente procurando vencer o povo de Deus, derribando as barreiras que o separam do mundo. Ellen White é pesada aqui no que ela fala. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo são o que, irmãos? São servos de Satanás. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Jesus ali então, ele estava sequioso, Jesus estava ali desejoso da conversão daquele jovem rico. Se Jesus está dizendo aqui que ele queria que ele fosse convertido, isso representa que ele estava o quê? Ele era convertido? Ele era, irmãos? Não, ele achava que estava convertido. Ele achava que guardava os mandamentos e que do jeito que ele estava, ele ia para o céu. Mas ele mesmo sabia que faltava alguma coisa no coração dele. E quando ele encontra com Cristo, ele queria essa coisinha que faltava, que nem ele sabia o que era. Ele achava que Cristo ia falar assim para ele, colocar ele no colo de Jesus e falava, eu também te abençoo, que nem as criancinhas, vai-te em paz. Era isso que ele precisava? Não era isso que ele precisava. Ele sabia o que ele precisava. Quando Jesus respondeu para ele a pergunta dele, o que faltava para ele ser salvo, ele saiu de lá sabendo o que faltava. Mas ele decidiu ignorar ali a resposta de Cristo. Cristo então mostrar-lhe o foco infeccioso no caráter, e com que profundo interesse observava o resultado ao pesar o jovem a proposta. Se decidisse seguir a Cristo, deveria em tudo obedecer-lhe às palavras, deveria dar as costas a seus ambiciosos projetos, com que vivo, ansioso anelo, com que sede da alma, contemplava o Salvador, o moço, esperando que cedesse ao convite do Espírito Santo. Irmãos, Cristo estava assim, como eu disse, ele fez de tudo o que ele podia fazer ali como Cristo, como homem, como Deus encarnado, para que aquele homem também se tornasse o seu discípulo. Não era para ter só 12 discípulos, era para ter quantos? Era para ter 13, ele seria mais um, e seria grandemente usado por Deus também, porque ele era uma pessoa de grandes dons e talentos, de grande influência, de grande posição e poder. Mas ele não se permitiu ser verdadeiramente usado para aquilo pelo qual Deus o colocou no mundo. Cristo apresentou os únicos termos que poderiam colocar o príncipe em condições de aperfeiçoar o caráter cristão. Suas palavras eram palavras de sabedoria, conquanto parecessem severas e exigentes, aceitá-las e obedecer-lhes era a única esperança de salvação para o jovem. Sua elevada posição e os bens que possuía estavam exercendo em seu caráter uma sutil influência para o mal. Se acariciados, suplantariam Deus em suas afeições. Irmãos, prestem atenção nisso daqui. Reter do Senhor pouco ou muito era conservar aquilo que lhe diminuiria a força e a eficiência moral. Pois se as coisas deste mundo são nutridas, embora incertas e sem valor, tornar-se-ão de todo absorventes. Reter do Senhor pouco ou muito. Isso aqui fica uma reflexão para mim e para você, como que estamos lidando com os recursos que Deus tem nos dado neste mundo, os nossos dízimos e as nossas ofertas, por exemplo. Não só isso, mas o nosso tempo. Será que os dons, talentos e qualidades que Deus me deu para a sua obra, para levar o Evangelho às pessoas que estão se perdendo, eu devo usar isso para a glória de Deus, e em contrapartida Deus envia os seus recursos financeiros para nos manter aqui com vida e com saúde, nos vestirmos,
comermos, colocar o combustível no carro, virmos à igreja, darmos um presente, mas será que estamos colocando o Senhor em primeiro lugar, reconhecendo que Ele é dono de todas as coisas e merece aquilo que vem primeiro em nossa vida? Deus deseja de todas as suas criaturas serviço de amor, homenagem que brote de uma apreciação, que irmãos, inteligente de seu caráter. Eu não vou compreender o verdadeiro caráter de Deus e de Jesus Cristo se eu não tomar tempo para estudar isso, examinar o que é a palavra. É através do exame das Escrituras e através da oração constante que eu vou compreender o caráter de Deus e o caráter de Cristo, e assim eu vou buscando me assemelhar a este caráter. Cada vez que viemos à igreja, cada vez que pararmos para fazer uma reunião, um culto, que seja um louvor a Deus, que seja um culto, eu tenho que buscar sair daqui com o meu caráter um pouquinho melhor transformado. De nada vai adiantar eu estar 24 horas buscando, se o meu caráter continua sendo o mesmo caráter de sempre. Irmãos, eu trabalhei durante 10 anos na Polícia Militar. Eu repito isso daqui, da outra vez eu falei. Trabalhei na Zona Leste de São Paulo, eu trabalhei em Osasco, e durante o meu tempo que eu trabalhei na Polícia Militar, nas ocorrências de flagrante, onde existiram ali roubos, e os bandidos estavam armados, nós conseguimos recuperar ali 11 armamentos, dos 11 apenas um era de mentira, as outras 10 eram de verdade. Irmãos, graças pela graça de Deus, eu nunca dei um tiro, eu nunca precisei tirar a vida de ninguém ou acertar ninguém, e ali você consegue ver a graça e a proteção de nosso Deus, o tempo todo ali te protegendo. Mas com o passar do tempo comecei a fazer bico, comecei a estar com os amigos do mundo, e comecei a apenas pisar na igreja por esporte, quando eu queria, quando dava eu vinha, parei de devolver dízimos e ofertas, já não era mais um servo do Senhor. Estava dentro da igreja, trocava todos os meus sábados, para não trabalhar no sábado na polícia, para folgar o sábado eu trabalhava domingo, trabalhava segunda. Deus não permitiu que eu trabalhasse um sábado na minha vida, durante 10 anos como soldado da polícia. Mas o que eu fiz para Deus quando começou a entrar dinheiro? Não passeava, não curtia, não bagunçava, não curtia, e deixei Deus de lado. Quando eu saí da polícia em 2013, eu voltei para a casa do Senhor e pedi o rebatismo. E ali eu me rebatizei na casa de Deus para fazer tudo de maneira diferente, porque Satanás estava destruindo o meu caráter, e ele atentou contra a minha vida, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes. Ele atentou contra a minha vida várias vezes. Eu atentei contra a minha vida durante o tempo que eu trabalhei na PM. Não era para estar aqui hoje, irmãos, falando com vocês. Não era para aquelas 2 crianças, a Arthur e a Ana Clara, estarem ali. Mas pela misericórdia de Deus, Ele tem nos conservado com vida. E se eu e você estamos com vida hoje, estamos com saúde, será que é por acaso? Será que é à toa? Será que Deus quer que você venha para cá só para fazer o oba-oba para o Senhor? Para depois ir almoçar? Para contar as fofocas da semana? Para falar mal do irmão? Para reparar na cor da unha da irmã? Na maquiagem da irmã? Na roupa que o irmão está vestindo? Da maneira que o irmão canta? Da maneira que a tua irmã está pregando? Será que é para isso que Deus chamou a gente? Não, Deus chamou a gente para quê? Para transformar o nosso caráter. Se nós continuarmos aqui e sairmos por aquela porta e voltar, e o nosso caráter continuar o mesmo, estamos perdendo o nosso tempo. Deus deseja de nós homenagem que brote de uma apreciação inteligente do seu caráter. Ele não tem prazer em uma submissão forçada. E a todos confere o que, irmãos? Vontade livre, para que possam prestar-lhe serviço voluntário. Grande conflito, página 493. E em seguida ela vai dizer que houve um ser que preferiu o quê? Perverter essa liberdade. Quem foi esse ser que perverteu a liberdade? Foi o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Antes da sua queda, Lúcifer foi o primeiro dos querubins cobridores. Eram daqueles que ficavam justamente ali em cima da arca da aliança. Esse é o anjo que é o meu e o seu inimigo. É esse. Ele era querubim, ungido para o quê? Para proteger. Ele foi estabelecido por Deus. No monte santo de Deus ele andava. No meio das pedras afogueadas ele andava. Perfeito ele era nos caminhos dele, desde o dia que ele foi criado até que o quê? Se achou iniquidade nele. Irmãos, o grande conflito fala que Deus
Jesus suportou no céu Satanás durante muito tempo. Não foi de uma hora para outra que ele foi expulso do céu. Ele teve várias e várias e várias oportunidades de voltar para trás, de se arrepender do seu orgulho. Porém, quanto mais repreendido ele era, mais o orgulho dele aumentava. Até o momento que ele não teve mais escolha para ele. E ele foi o que então? Expulso do céu. Irmãos, a oportunidade para nós, ela um dia também vai acabar. Um dia não teremos mais igreja para vir aqui adorar o Senhor. Não teremos mais tecnologia para ficar deixando a Bíblia impressa em casa e ficar lendo Bíblia no celular. Não temos mais tecnologia para ficarmos buscando cantar, aprimorar a voz, fazermos aqui as coisas que fazemos para Deus. Nós vamos ter que fugir do meio do mato para as montanhas, fugir da perseguição. Ou nós vamos nos unir naqueles que perseguem a igreja. Como hoje nós temos muitos irmãos da nossa própria igreja, que quando você prega o Evangelho, prega sobre o grande conflito, prega sobre repreensão. Lá na Helena Maria, na igreja que eu preguei, teve um irmão que levantou aqui da igreja e foi embora. Não suportou ouvir a mensagem. Ele levantou e foi embora. Tem irmão que está aqui só para atrasar o lado do outro. Ellen White fala, em um dos seus livros, se eu não me engano, Testemunhos para a Igreja, ela fala que a nossa igreja ela está vazia. E Deus não permite que as pessoas que estão no erro, lá fora, venham para cá. Porque se elas vierem para cá hoje, elas vão se escandalizar com o que elas vão ver na igreja do Senhor. E nunca mais vão voltar. E é por isso que as igrejas do Senhor continuam vazias. É por isso que você vai nas suas igrejas e está assim, ó. Está assim, cheio de gente. No culto do meio-dia, no culto das 4 da noite, no culto das 6 da manhã, na vigília está cheio de gente. E a nossa igreja como está, irmãos? Olha como está a nossa igreja. Voltando a falar do jovem rico, o príncipe foi pronto em discernir o que as palavras de Cristo envolviam. E ele ficou o quê? Triste. Houvesse compreendido o valor do dom oferecido, e desde logo se teria alistado entre os seguidores de Cristo. Era membro do honrado conselho dos judeus. Olha quem ele era. Olha quem ele era. Ellen White vai falar para mim, para você, exatamente quem era esse jovem rico, que muitas vezes isso daqui passa por nós despercebido. Ele era membro, honrado membro do conselho dos judeus. E o que, irmão? Satanás estava? E Satanás o estava tentando com lisonjeiras perspectivas quanto ao futuro. Com certeza, quando Jesus falou para ele, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e depois vem e me segue, e assim teria um tesouro no céu. Eu tenho certeza, irmãos, que Satanás se posicionou do lado dele naquela hora. Satanás se posicionou do lado dele e começou a falar no ouvido dele. Pô, olha tudo que você conquistou, olha tudo que você tem, olha os planos que você tem no futuro, olha a empresa que você vai conseguir abrir, olha quanto dinheiro você vai conseguir fazer, olha o que não vai entrar para você. Não, deixa para depois, não é agora ainda não, agora não é hora. Depois você segue no outro dia. Ele está aqui por aqui, direto aí, ó, pregando, curando. Mas a única oportunidade dele foi aquela foi a única oportunidade. Se ele desse ouvidos, ele se tornaria naquele momento um discípulo de Cristo. Era aquele o momento que ele tinha. Era aquele. Mais uma vez o texto do grande conflito nos diz que o que, irmãos? É a graça que Cristo implanta no coração, que cria no homem o que? A inimizade contra Satanás. Reflita comigo. Se a graça de Cristo implantada no coração, que cria a inimizade contra Satanás, isso significa o quê? Que se eu não tiver a graça de Cristo no meu coração, eu sou o que de Satanás? Eu sou o que dele? Sou amigo dele. Simples. Quando Eva e Adão pecaram no jardim do Éden, Cristo veio e falou assim, olha, eu colocarei inimizade entre você e a serpente. Por que Jesus falou que ia colocar a inimizade? Porque naquele momento que eles pecaram, eles passaram para o lado do mal. E aí você já nascemos nessa condição. Nós já nascemos jogando no time do diabo. Agora vocês estamos aqui lutando para mudar de time. E enquanto isso a gente fica perdendo tempo no jogo do Brasil, torcendo para a seleção ganhar a Copa. Que legal que a minha empresa vai fechar, que eu vou ficar vendo o jogo do Brasil. Sucesso! Vamos lá, torcendo para o Neymar lá e jogar. E Satanás fazendo o quê? Fazendo você perder o seu tempo e o meu tempo, ao invés de estudar a palavra, estudar o grande conflito, estudar a Espírito de profecia, alcançar almas para Cristo, nos converter, transformar o nosso caráter. Estamos preocupados com a Copa do Mundo.
Você está preocupado com quantos gols, quem vai fazer. Lá no céu não vai ter futebol não, meu irmão. Lá você vai ser anjo, você vai voar, você vai jogar bola lá no céu. Sem essa graça que converte, sem essa graça que converte, e esse poder renovador, o homem continuaria cativo de Satanás, como servo, sempre pronto a executar-lhe as ordens. E o poder de Cristo? O poder que Cristo comunica habilita o homem a resistir ao tirano e usurpador. Quem quer que se ache a aborrecer o pecado em lugar de o amar, que resista a essas paixões que tem dominado interiormente e as vença, evidencia a operação de um princípio inteiramente de cima. Amém? Vocês estão acordados? Amém? Provérbios capítulo 8, e no verso 13, nos diz que temer o Senhor é o que, irmãos? Temer o Senhor é odiar o mal. Não existe outra forma de eu temer a Deus e de você temer a Deus, se nós não estamos odiando, aborrecendo qualquer forma de mal. Se nós alimentamos qualquer forma de mal no nosso caráter, nós não estamos temendo a Deus. E Deus, ele fala: eu odeio o orgulho, eu odeio a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Conheço pessoas, irmãos, que trabalham comigo lá na Comportagem. Deus abençoou o trabalho da Comportagem, e a pessoa vai, compra um carro de 150 mil reais, com parcelas de 2.500 reais por mês, e ela está se matando diariamente para conseguir pelo menos o valor da parcela do carro, e muitas vezes eu não consigo nem sequer comprar alimento para casa. Quem dera devolver dízimo e oferta. Deus odeia a falta de modéstia. Os seguidores de Cristo e os servos de Satanás não podem harmonizar-se. O agravo da cruz não cessou. Todos os que querem viver a vida cristã, unidos em Cristo, serão o quê? Serão o quê, irmãos? Não precisa levantar a mão, não precisa levantar a mão. Mas você está sendo perseguido? Sim. Ou está suave? Está suave na nave ou está sendo perseguido? Eu estou sendo perseguido. Eu sei que eu estou. Se eu estou sendo perseguido, eu falei: Senhor, acho que eu estou no caminho certo. Se eu estiver no caminho errado, ninguém vai mexer o saco. Você está sendo perseguido? Como é que está a sua vida? Está tranquila? Reflete aí. Satanás o estava tentando com lisonjeiras perspectivas quanto ao futuro. Voltando a falar do jovem rico, ele queria um tesouro celestial, mas desejava igualmente o quê? As vantagens temporais que as riquezas lhe trariam. E ele então entristeceu-se de que existissem essas condições. Queria a vida eterna, mas não estava disposto a fazer o quê? O sacrifício. O custo da vida eterna afigurou-se-lhe demasiado grande, e retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quase salvo, porém completamente perdido. Quase salvo, porém completamente perdido. Ele guardava todos os mandamentos, irmãos? Ele guardava? Guardava ou não? Hã? Guardava ou não? Quem acha que ele guardava, levanta a mão aí. Quem não acha nada, levanta a mão então agora. Porque ninguém levanta a mão. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Sua afirmação de haver observado a lei divina era um que engano. Ele guardava toda a lei? Não guardava. Qual mandamento ele estava quebrando? Cobiça, orgulho. Ele guardava o que no coração? As coisas do mundo. Ele era um homem de quê? De posição e poder. Satanás, ele anunciou sendo o que no céu?
Semelhante a quem? Semelhante a Cristo, semelhante a Deus. Qual foi o mandamento que Satanás quebrou? Qual foi o mandamento que Satanás quebrou? Vocês estão vivos? Vamos participar aí, dá para responder? Ele quebrou o 10º mandamento, não cobiçarás, é isso? 10º mandamento é esse? É isso, não é? Mas aquele que quebra um, quebra todos. O que ele fez com o jovem rico? A mesma coisa? A mesma coisa. Sua afirmação de haver observado a lei era um engano. Mostrou que as riquezas eram o que dele? Seu ídolo. As riquezas eram seu ídolo. Não podia guardar os mandamentos de Deus. Enquanto o mundo ocupasse o primeiro lugar em suas afeições. Enquanto continuamos divididos, enquanto o mundo ocupar o primeiro lugar, enquanto eu me importar com o meu trabalho, enquanto eu me importar em não chegar atrasado na empresa, enquanto eu me importar em não chegar atrasado para a aula da faculdade, mas enquanto eu estiver pouco me importando para vir aqui e honrar a Deus no compromisso de estar no culto aqui a Deus, eu não poderei guardar os mandamentos de Deus. Ele amava os dons divinos mais do que o próprio doador. O que Cristo ofereceu para ele? Ofereceu ao jovem a convivência com ele. Segue-me, disse. Mas o Salvador não era tanto para ele como o seu próprio nome entre os homens, ou os bens que ele possuía. Renunciar ao tesouro terrestre, que era visível pelo celestial, que não podia ver, era arriscar demais. Olha o que ele recusou. Recusou o oferecimento à vida eterna e foi embora, e haveria o mundo daí em diante de receber sempre o seu culto. Milhares estão passando por essa prova, pesando Cristo contra o mundo, e muitos são os que escolhem o mundo, como o jovem príncipe, retiram-se do Salvador, dizendo em seu coração: não quero que esse homem seja o quê? O meu guia. A resposta dele para Cristo foi essa. Saiu triste e falou assim: eu não quero que esse homem seja meu guia. Ele só queria ser preenchido por uma coisa que ele nem sabia o que era. Mas quando Cristo mostrou para ele, ele falou: agora que eu sei o que é, eu também não aceito. E foi embora triste. Mais uma vez, irmãos, um texto que deve ficar decorado para mim e para você. O grande conflito na página 506 é a graça que Cristo implanta no coração, que cria no homem a inimizade contra Satanás. Sem essa graça que converte e esse poder renovador, o homem continuaria cativo de Satanás, como servo sempre pronto a executar-lhe as ordens. O trato de Cristo para com o jovem é apresentado como lição objetiva. É obediência à sua lei, não somente a obediência formal, mas a que penetra na vida e se demonstra na onde? No caráter. Eu e você estamos aqui buscando que Deus transforme o meu e o seu caráter. Deus estabeleceu sua norma de caráter para todos os que se quiserem tornar súditos de seu reino. Ele apresentou para todos o que? Que quiserem. Ninguém é obrigado. Unicamente os que se tornarem co-obreiros de Cristo são os que disserem, só os que disserem: Senhor, tudo quanto possuo e sou te pertence, serão reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Todos devem considerar o que significa desejar o céu e, todavia, voltar as costas em face das condições estabelecidas. Pensar no que significa dizer não a Cristo. O príncipe disse: não te posso dar tudo. Diremos o mesmo? O Salvador se oferece para participar conosco na obra que Deus nos deu a fazer. Vou repetir: o Salvador se oferece para participar conosco na obra que nos deu a fazer, que Deus nos deu. Propõe servir-se dos meios que Deus
nos deu para levar avante sua obra no mundo. Unicamente por essa maneira nos pode Ele salvar. Jesus fala em São João 14, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Como pode, irmãos, alguém do seu lado dizer para você que lê a Bíblia e que acha que Jesus é só um profeta, que Jesus não é o seu salvador? E eu e você, e vamos falar o que para ele? Antigamente dizia-se que o povo adventista era o povo da Bíblia, né? Tinha vários concursos bíblicos, eu era desbravador, a gente decorava ali, fazia no bíblico. Eu lembro que eu fazia no bíblico porque minha mãe me mandava fazer. Então ela falava assim, você vai fazer no bíblico, aí você vai para a rua, soltar pipa e jogar bola. Então eu engolia ali o negócio, só para soltar pipa e jogar bola. Pergunta se eu lembrava que eu li. Lembrava, não sabia nem que eu estava lendo. Mas eu decorei os livros da Bíblia, fazia no bíblico. Mas de nada ia me servir isso se eu não fizesse de coração. Eu queria mais era soltar pipa e jogar bola, que mané ficar lendo Bíblia. E hoje, será que hoje nós podemos ser ainda considerados um povo que está sempre pronto a demonstrar a razão da sua fé que você professa? Sempre muitas vezes está com a Bíblia aberta para falar para a pessoa por que você segue aquilo, por que você acredita nisso, por que você não acredita naquilo. Os bens do príncipe lhe foram confiados para que se demonstrasse um fiel o quê? Mordomo. Devia servir-se desses bens para benefício de quem? Dos necessitados. Deus não deu o que deu para ele usar para ele. Tudo que eu e você possuímos aqui, meu irmão, não é para mim e para você. É para usarmos para a glória de Deus, para alcançarmos outras pessoas. E nós estamos conseguindo deixar que Satanás habite no meio do seu coração. E o egoísmo está plantando no nosso coração. E nós não estamos deixando que Cristo seja resplandecido através da minha e da sua vida, através dos meus dons e talentos, através do seu dom e talento. Não importa se você é um professor, não importa se você é um diretor, não importa se você trabalha no banco, se você trabalha com imposto de renda, não importa o que você faz, você lidar com pessoas. E o quanto eu e você temos falado de Deus para as pessoas que se aproximam de nós. O quanto nós temos levado a Cristo essas pessoas para elas estarem aqui conosco, ocupando os bancos da igreja. Assim hoje Deus confia haveres aos homens talentos e oportunidades. Deus dá para mim e para você talento junto com a oportunidade. O talento não vai vir sozinho, a oportunidade também não vai vir para você se você não estiver preparado. Deus te dá os dois, dá para mim os dois, talento e oportunidade, a fim de que sejam instrumentos seus no ajudar os pobres e sofredores. Aquele que emprega os dons que lhe foram confiados segundo os desígnios divinos, torna-se co-obreiro do Salvador, conquista almas para Cristo, porque é representante do seu caráter. Irmãos, estou finalizando já. Estávamos em uma determinada igreja, um grupo de jovens cantando, ensaiando. Não vou dizer da igreja, não vou dizer qual fé professava, que lugar que era, mas era um povo que teoricamente guardava o sábado. Chegou uma pessoa na porta da igreja e pediu ajuda. Uma pessoa pobre, carregando um carrinho ali com os equipamentos ali com ferro, com sucatas, e ele falou: eu gostaria de uma ajuda para levar um alimento para minha família, que nós estamos com fome, não temos nada para comer, nós moramos aqui na favela, aqui em cima, e era um pouco distante. E essa pessoa que recebeu ela falou assim para ela: irmão, nós conseguimos até ajudá-lo, mas você já tem que voltar amanhã. Volta amanhã, que amanhã a igreja está aberta, porque agora a igreja está fechada, e nós não conseguimos pegar alimento agora, mas vem amanhã das 9 até meio-dia a igreja vai estar aberta, e aí você pode pegar alimento aqui para você poder levar para a sua família. Ele veio numa igreja, ele veio à igreja aberta, e ele entende que a igreja está aqui para fazer o que, irmão? Para acudir quem? Os pobres, necessitados, não é verdade? Mas aquele irmão falou: não, eu não posso te dar porque eu não tenho a chave da igreja. E aí um outro irmão escutou e foi lá fora falar com esse rapaz: vem cá, o que você precisa? Não, eu só queria alguma coisa para levar para minha família comer, que nós não temos nada para comer. Eu peguei sucata hoje, mas não vou conseguir vender hoje, já está de noite, só amanhã que eu vou tentar fazer alguma coisa. E essa pessoa então foi com ele até uma padaria, e ali tinha um pouquinho de trocado ali com ele, e ali ajudou ele com um pouquinho de um pãozinho ali, ofereceu para ele comer ali, e ele pôde levar um pouco de alguma coisinha para casa e alimentar a sua família. E esse dia, esse horário era uma sexta-feira à noite, já era sábado. E aí sábado, já deu o pôr do sol, não posso comprar, não posso vender, eu não posso porque é sábado.
E aí a pessoa vem ali querendo um alimento. Eu não posso dar alimento para ela. Primeiro eu vou pregar para ela, primeiro eu vou dar estudo bíblico para ela, eu vou falar para ela o que é guardar sábado. Meu irmão, Jesus, ele quando se conectou com as pessoas, o que ele fez primeiro? Satisfez a sua necessidade básica primeiro. Depois ele falou, vem em mim, segue. Consegue entender, irmãos? Significa amar o próximo? Adianta tradição, doutrina e um monte de coisa, um monte de lei, e a pessoa vem e pede um alimento, e a pessoa fala para ela assim, volta amanhã. Será que alguém que foi até Jesus pediu uma ajuda para ele curar, para ele fazer alguma coisa, um milagre, e ele falou assim, volta amanhã? Ah, e Jesus falou isso? Alguém leu aí na Bíblia? Não. Que eu me lembro, não estou sabendo. Se alguém souber aí, fala para mim, porque eu não achei na Bíblia ainda. Talvez se figure demasiado grande o sacrifício de abandonar tudo a fim de seguir a Cristo, mas esta é a regra de conduta para todos quantos quiserem tornar-se o quê? Os seus discípulos. Coisa alguma menos que obediência pode ser aceita. Coisa alguma menos que obediência pode ser aceita. A entrega do próprio eu é a essência dos ensinos de Cristo. É por vezes apresentada em linguagem que se afigura autoritária, porque não há outro modo de salvar homens, senão cortar fora as coisas que mantidas aviltarão todo o ser. Aviltar o ser, tornar baixo, destruir. Quando os seguidores de Cristo lhe devolvem o que lhe é devido, estão acumulando o tesouro que lhe será entregue na onde, irmãos? Quando ouvirem as palavras, bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O gozo de ver almas redimidas, almas eternamente salvas, eis a recompensa de todos os que assentam os pés nas pegadas daquele que disse, segue-me. Irmãos, eu tenho muita experiência para contar para vocês, irmãos. Só tem mais 2 slides e acabou aqui a mensagem. Eu estava numa empresa em Carapicuíba, era uma escolinha particular, e participaram em média ali 25 mulheres dessa palestra, 12 em cada turma. Eu fiz 2 palestras, e ali eu fui vender os cursos. Não vendi muitos cursos ali, mas Deus abençoou, vendi alguma coisa ali, porque quando você vende esses cursos, o material você alcança aquelas pessoas, mas como eu trabalho entregando também o grande conflito, então todas aquelas meninas levaram para casa um exemplar do, sabe aquele grande conflito que a igreja entregou? Aquele que a gente pega lá um pouco mais barato, então eu levo para as empresas. E chegou uma menina depois de terminar a palestra, e ela estava chorando muito. E ela veio e ela chegou em mim, me agradeceu e falou assim para mim, olha, não consigo comprar o curso, eu gostei muito do material que você apresentou, com certeza ia me ajudar muito, porque eu trabalho com material para saúde, um material sobre família, um material sobre trabalho e um material sobre o espiritual. Esses 4 cursos que eu faço à venda. E ela disse que não tinha condição, mas ela falou bem assim, eu não ia vir nessa palestra. Quando eu vi o cartaz colocado na parede, eu comecei a xingar. E eu falei que isso aí ia ser coisa para ficar pegando o nosso pé, para encher o nosso saco, que ia ser puxão de orelha da diretora da escola. E eu falei que eu não ia vir, que nesse dia eu ia faltar de propósito. Mas eu não sei o que aconteceu. Que aí eu decidi, eu fiquei curiosa. Falei, não, vamos ver o que... Ela falou bem assim, ó. Eu falei, vamos ver o que esse palhaço vai falar. Ela me chamou de palhaço. E eu fiz brincadeira lá mesmo, eu faço brincadeira com o pessoal, de canto, de dança, é bem legal. A minha noiva já participou da palestra, meus filhos participaram da palestra comigo lá já. O pessoal gosta ou não gosta? O pessoal brinca, dá risada, não brinca? E ela falou, vê o que esse palhaço tem para falar. E quando ela veio falar para mim, ela falou assim, Deus mandou você vir falar comigo. Irmãos, eu fiquei todo arrepiado. Ela derramava lágrimas e lágrimas. Quando eu toquei no ponto de família, que eu falei de relacionamento, falei de casamento, porque eu passei por 2 divórcios, e aí eu tenho propriedade para falar sobre filhos e sobre casamento. E ela chegou em mim e falou, meu casamento está à beira do precipício. Eu estou passando por um problema muito sério. Eu decidi hoje acabar com o meu casamento. Eu decidi que ia chegar em casa hoje e ia colocar o meu marido para fora de casa com as coisas dele. Mas depois da sua palestra, eu vou chegar em casa, eu vou abraçar o meu marido. E eu vou restaurar o meu casamento. Deus seja louvado, meu irmão. Deus seja louvado. Você não tem ideia, eu e você não temos ideia do quanto Deus
quer usar eu e você para ajudar as pessoas que estão aí fora, que não tem essa palavra que você tem. Você não tem ideia do quanto Jesus está lá no céu, assim, com sede, entalado, assim, querendo ajudar o Tiago, ajudar o Arthur, a Ana Clara, a Camila, o Gilson, o César, a Denise. Ele quer usar eu e você para alcançar essas pessoas, que precisa de uma palavra que vai sair, sabe, da boca de quem? Da minha e da sua boca. Mas se você tiver alguma coisa para oferecer, você acha que Deus não pode mandar todos os anjos aqui agora e pregar o evangelho assim e Jesus volta? Eu e você que está feliz em viver nesse mundo de desgraça, nesse mundo de violência, de maldade, é trânsito, é gente estressada, um querendo matar o outro, é dentro da igreja querendo ser melhor que o outro, é dentro do seu trabalho querendo atrasar o seu lado, querendo ocupar a sua posição. Você está feliz? Você está contente com esse mundo que a gente está vivendo? Eu já tentei um dia contra a minha própria vida porque eu me cansei de viver nesse mundo do jeito que é. E aí vocês parece que estamos acostumados a viver nesse mundo aqui, que está gostoso, está legal, vamos assistir jogo, vamos comer pipoca, vamos ficar de boa. Jesus vai voltar, mas não é agora não, ainda não saiu do decreto dominical, está tranquilo, não me perseguiu no meu trabalho ainda, eu ainda posso folgar sábado, está tranquilo, está tranquilo. Satanás está continuamente procurando vencer o povo de Deus, derribando as barreiras que o separam do mundo. Todos os que não são decididos seguidores de Cristo são servos de Satanás. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Para finalizar, irmãos, se porém lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Diz uma história. Eu convido o grupo para se posicionar, para a gente cantar o nosso último louvor. Diz uma história que existia uma pessoa que estava em cima de um muro, e do lado do muro estava Cristo e os seus anjos, e do outro lado do muro estava Satanás e os seus anjos. E o jovem em cima do muro, olhando para os dois lados, e Cristo, os anjos clamando e convidando e chamando essa pessoa para ela sair do muro e descer para o lado de Cristo, oferecendo a vida eterna, oferecendo tudo que tem de bom lá no céu, fazendo ela olhar para o outro lado do muro e vendo desgraça, vendo um monte de coisa ruim, destruição, maldade, violência. E essa pessoa em cima do muro não sabia para que lado ia, ela olhando para Satanás e para os anjos e falou assim: escuta, eles aqui estão me convencendo aqui, tentando me convencer para poder eu ir para o lado deles, e vocês aqui estão tudo calados, vocês não vão falar nada, vocês não vão me chamar para me convencer a ir para o lado de vocês. E Satanás falou bem assim para ele assim: meu amigo, o muro é nosso, o muro é nosso. Enquanto você continuar em cima do muro, para a gente estar tranquilo e estar favorável, você já está com a gente. Enquanto você não pular para lá, está tranquilo. Quando você pular para lá, a gente vai invadir o muro e vai tentar buscar você lá. Mas quando você estiver em cima do muro, está tranquilo. Continua em cima do muro, que em cima do muro você está com a gente. Moral da história: onde nós estamos nesse momento? Entendeu que em cima do muro você está do lado de quem? Do inimigo. Nós vamos finalizar aqui com um louvor. A igreja conhece. Esse louvor se chama Toma Meu Coração. E essa música fala: toma meu coração e toda a minha alma, eu vivo só para ti. Que nós possamos não ficar só cantando isso, que nós possamos não ficar só lendo isso, só falando disso, mas viver isso de verdade, para a honra e glória do nosso eterno Deus. Isso. Estou falando aqui que a água me venceu. Só um ajuste aqui, irmãos. Está muito alto.
Vamos ficar de pé e fazermos uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, te louvamos porque nos permite ainda sermos chamados teus filhos. Com certeza viemos aqui com sede de justiça, a justiça que vem somente do Senhor. E nós estamos aqui com o coração contrito a Ti, pedindo uma única coisa: transforma o nosso caráter. Nos permita, Senhor, nos parecer semelhante a Ti. Não adianta, Senhor, pedirmos paz, porque a paz neste mundo ela só existe quando nós temos Cristo no coração. Pedimos a Ti que nos conceda essa paz que só o Senhor pode nos dar. E quando vier qualquer tipo de tempestade em nossa vida, que venhamos lembrar que a nossa luta aqui não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta ela é muito maior. Ela é espiritual. E nós jamais poderemos sairmos vencedores dessa batalha se nós não deixarmos que o Senhor trabalhe e lute por nós. Queremos pedir que o Senhor seja conosco. E queremos dizer a Ti nesta manhã: eu e a minha casa serviremos unicamente ao Senhor. Despede-nos em paz e segurança para as nossas atividades, e que durante este sábado continuemos lembrando de que este é teu dia, e que neste dia deveremos entregá-lo para o Senhor. Nos guarda e nos protege. Em nome do Senhor Jesus, pedimos e agradecemos eternamente. Amém. Amém.
sair deste